Boa noite! Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar? Aproveitar esse nosso tempo. Ó, às vezes eu vou fazer assim porque minha câmera ficou bem na frente da minha tela, tá? A aula passada a gente estava começando a conversar a respeito das teorias da posse. Né? Nós vimos o quê? Nós vimos um conceito bem básico, bem padrão, do que seria posse. Né? Posse nada mais é do que a exteriorização de uma conduta de dono. Posse nada mais é do que eu me comportar como se fosse dono, não necessariamente ser o dono, porque o ser dono depende de eu ter a documentação oficial, né, da propriedade, seja no registro de imóveis, seja no Detran, né? Então, para ser proprietário, eu preciso da documentação. Mas para ser possuidor, como a posse é um fato social, né, basta apenas eu me comportar como se fosse dono. E isso nada mais é do que posse. Então, toda vez, e aí a gente viu 1196 do Código Civil, né? Toda vez em que o sujeito, ele exerce de fato, né, de forma plena ou restrita, ele exerce de fato alguns dos poderes, alguns dos elementos da propriedade, ele pode ser chamado de possuidor. Que elementos da propriedade são esses? Aqueles 4 que a gente viu: o direito de usar, o direito de gozar ou fruir, o direito de dispor e o direito de reivindicar, certo? Toda vez que as 4 situações estão com a mesma pessoa, a gente diz que ele é proprietário. Domínio pleno, propriedade plena. Ele exerce uma relação de dono, uma relação de domínio sobre o objeto. A partir do momento que qualquer um desses elementos esteja em mãos de outra pessoa além do proprietário, nós vamos ter uma situação de posse, esse desdobramento, né? Então, se, por exemplo, inquilino tem o direito de usar, o proprietário tem o direito de gozar ou fruir, que é obter rendimentos civis, é receber o aluguel, tá? O direito de dispor, só proprietário tem direito de dispor. O que é dispor? É ceder, alienar, né? Trocar a titularidade. Ele vender para outro, ele doar para outro, tá? Só quem é proprietário, permutar para outro. Só quem é proprietário tem o direito de dispor. E, por fim, o exercício da sequela, né? O poder de reaver o objeto, seja ele móvel ou imóvel, das mãos de quem quer que a possua ou detenha, inclusive defendendo e protegendo o seu domínio sobre a coisa, seja um domínio pleno ou um domínio restrito. Então, o direito de reivindicar a coisa, de reaver a coisa, ela é exercida tanto pelo proprietário quanto pelo possuidor, tá? Então, no nosso exemplo aqui, o nosso inquilino, ele tem o direito de usar e tem o direito de reaver. Portanto, ele exerce, de fato, o exercício de 2 dos elementos da propriedade. Portanto, eu tenho uma situação, para um lado, possuidor, para outro lado, proprietário. E aí surge a posse, né? Conforme a gente tem ali no 1196 do Código Civil. Isso foi o que a gente viu aula passada. A gente parou a aula passada no início das teorias de posse. Existem 3 teorias, tá? 3 teorias que são relevantes, umas mais que outras, né? Mas que são relevantes para a gente poder aplicar aqui no sistema de posse que a doutrina brasileira escolheu, né? Que o direito civil escolheu, tá? A gente tem a teoria subjetiva de Savigny, que é essa que vocês têm na tela. A gente tem a teoria objetiva do Ihering, que é a próxima, e a gente tem a teoria socioeconômica a função social da propriedade, né? Então, vamos lá. Ó. A teoria subjetiva de Savigny é a que veio primeiro, a que nasceu primeiro. As demais, né, foram questionamentos sobre a teoria de Savigny. Então, a teoria subjetiva, ela vai colocar, olha o nome, subjetiva, teoria do sujeito. Ela vai pautar a sua importância no comportamento do sujeito, como que ele exerce, como que ele se apresenta, como que ele se comporta perante o corpus. O que é o corpus? A coisa, a matéria, o objeto,
tá? Então, pela teoria subjetiva de Savigny, ele vai dizer que a posse, né, para se ter posse, é necessário ter um elemento material, que é a coisa, a matéria, né, que é o objeto, que aí ele chamou de corpus, tá? E um elemento subjetivo, sujeito, né, que está relacionado à conduta do sujeito. E aí ele diz que precisa do animus domini. O que é o animus domini? A intenção de ser dono. Então, para Savigny, a posse só seria reconhecida, os direitos de um possuidor só seriam reconhecidos se ele estiver na coisa, né, estiver no contato com a coisa, o corpus, e tiver a intenção de se tornar proprietário. Qual é o problema dessa teoria quando ela surgiu? Ela não abarcou, ela não trouxe regramentos necessários e ela não trouxe nenhuma forma de proteger o estado de posse daqueles que estão na coisa com autorização do proprietário, que é o caso do inquilino, do comodatário, do depositário, do arrendatário, né? Pela teoria subjetiva de Savigny, aqueles que realizaram um contrato ou aqueles que estão ali em razão de um vínculo de direito real, como, por exemplo, o usufruto, né, o usufrutuário, não teriam proteção de possuidores, não poderiam ser considerados possuidores e, portanto, a legislação da época não poderia protegê-los, tá? Eles não poderiam proteger a coisa, porque eles não tinham intenção de ser donos, eles estavam meramente utilizando a coisa com autorização do proprietário, mas sem intenção de usucapir, sem intenção de, no futuro, tornarem-se donos, tá? Então, a teoria de Savigny começa assim, excluindo uma grande quantidade de pessoas da proteção possessória. Essa teoria, para nós, ainda é utilizada no Código Civil em alguns pouquíssimos artigos. Eu deixei ali para vocês o 1240A, que é o uso capião familiar, ou uso capião familiar, tá? Eu uso uso capião familiar. A uso capião familiar é aquela situação em que a pessoa precisa estar na posse direta, né? Vou pôr aqui para vocês na tela, ó, 1240A. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente sem oposição, ó, posse direta com exclusividade. Então, este é um artigo em que se define e que se... como é que eu vou dizer? Que o seu suporte é na teoria de Savigny, porque é como ele determina, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Como ele determina. É preciso que a pessoa esteja... ó, na coisa, portanto, posse direta, e com intenção de ser dono. Portanto, são as características, né? São os requisitos essenciais da uso capião familiar. São pouquíssimos os artigos no Código Civil que têm como base a teoria subjetiva, mas, como ela foi a primeira teoria, e dela decorreram outras, e ela trouxe grandes conceitos para a estrutura do sistema de posse, ela é mantida ainda, tá? A gente estuda ela ainda. Na sequência, vem aí Hering, né? Um nome bem conhecido, ele tem aquele livro que tradicionalmente algumas, né, faculdades exigem a leitura no início do curso, A Luta pelo Direito, né? Algumas faculdades lá nas matérias iniciais colocam como leitura obrigatória, né? A Luta pelo Direito. E é justamente neste livro que ele começa a questionar a teoria de Savigny, tá? E aí ele cria a teoria objetiva. A teoria objetiva, o foco não é o possuidor, não é o sujeito. O foco é o objeto. Como que eu identifico, né, este sujeito no objeto, tá? Então, ali a gente vai ter, ó, até um conceitinho do Tartucci. Basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou que tenha a mera possibilidade de exercer este contato, dispensando o ânimo domini. Ele tirou
ele tirou da equação o que Savigny colocava, que era uma intenção de ser proprietário, tá? Agora não precisa mais. Pela teoria do Ihering, pela teoria objetiva, eu preciso apenas de um elemento material, que é a própria coisa, né? E daí vem o conceito de posse. Posse é a exteriorização de um comportamento de dono, não necessariamente eu sou o dono, tá? Então, para Ihering, basta apenas o corpus, e que o corpus esteja sendo cuidado. Se o sujeito que está na posse quer ou não ser dono, não interessa. Então, a teoria objetiva do Ihering, ela é extremamente importante porque, primeiro, dela decorre o conceito do 1196, tá? Do possuidor. Aquele que exerce de fato, né? O exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Então, isso vem justamente dessa ideia, né, de estar no corpus e exercer alguns dos elementos que são específicos de quem é proprietário: usar, gozar ou fruir, dispor e reivindicar. Ainda, a teoria objetiva do Ihering, ele consegue resolver o problema que o Savigny não resolveu, que é justamente a proteção possessória daqueles que estão no corpus, sem ânimo domini, mas em razão de um vínculo jurídico de direito pessoal ou real. Ou seja, estão no uso da coisa, não para se tornarem proprietários, mas sim em razão de um vínculo de direito pessoal, contrato, ou um vínculo de direito real, usufruto, servidão, superfície, concessão de uso, direito real de habitação, né? Então, ele consegue resolver essa grande problemática que Savigny não resolvia. E aí, sim, nós temos aqueles que estão na condição de vinculados em razão de contrato ou de direito real, eles passam a também serem protegidos pelo sistema de posse, que antes eles estavam alheios a esse sistema. É o caso, então, né, do locatário no contrato de locação, comodatário no contrato de comodato, depositário no contrato de depósito, arrendatário no contrato de arrendamento, parceiro agrícola ou rural no contrato de parceria, né, usufrutuário no direito real de usufruto, superficiário no direito real de superfície, tá? O habitador no direito real de habitação, o usuário no direito real de concessão de uso, tá? O prédio dominante no direito real de servidão. Então, ele consegue resolver a situação destes sujeitos. E, em razão da teoria objetiva do Ihering, acaba sendo acrescentado um outro elemento extremamente importante, que é o detentor. Isto aqui, olha, foi uma sacada fantástica do Ihering, tá? Que é a situação do detentor, aquele que detém a posse em razão de um vínculo jurídico de direito pessoal ou de direito real. A próxima teoria da posse é a teoria social da posse, ou aquela que traz a ideia de função social da posse, tá? Aí, ó, os nomes que eu falei que eu não lembrava. Saleiles, né, da França, Perozzi, da Itália, e Hernandes Gil, da Espanha. Estes três autores, cada um a seu tempo, tá? Eles não sentaram juntos, não. Cada um foi dando uma contribuição e, ao final, a gente teve a teoria social da posse. Vocês já ouviram muito, acredito eu, falar a respeito de função social, tá? A função social é uma das bases constitucionais, tanto é que a gente tem função social de quase tudo. Função social da família, função social do crédito, função social da empresa, função social da propriedade privada, função social da propriedade pública, né? Assim, tudo hoje prático, função social do meio ambiente, tudo, né? Praticamente tudo tem função social, tá? Então, ali, ó, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, lá em 2011, 10 anos atrás, ele vai dizer assim: a posse constitui um direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens
para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela. Portanto, o fundamento da posse, a finalidade que o sujeito tem, né? Ele entrou na posse de algo, mesmo que seja por invasão, ele invadiu o imóvel de alguém, mas a partir da invasão, ele começou a cuidar, né? Ele começou a utilizar, porque a sua finalidade era moradia, ou era lavoura, né? Ou era subsistência familiar, aí sim, promoção dos valores sociais constitucionalmente estabelecidos. Então, o fundamento da posse é: se a finalidade daquele uso, se a finalidade daquela posse estiver adequada a critérios econômicos, sociais ou existenciais que são tutelados lá pelo sistema de direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, ele estará exercendo função social. E aí o que acontece? Aí ele tem um melhor direito, aí ele tem uma maior proteção, tá? E aí eu deixei para vocês ali na tela alguns artigos que são utilizados com a teoria da função social da posse. Por exemplo, a uso capião posse-trabalho do 1238 e a do 1242. Quando a gente trabalhar uso capião, a gente vê com calma, tá? São dois tipos de uso capião com função social: a posse-trabalho e a pró-moradia. Então, a do 1238 e a do 1242. Olha lá, ó. 1238. Aquele que por 15 anos... Aqui, parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, não basta eu possuir a coisa e deixar ela obsoleta. Posso usucapiar nessa condição? Até posso, mas vou ter o prazo mais longo de 15 anos. Só que eu reduzo o meu prazo para 10 anos se eu provar no processo que durante os 10 anos, aquele imóvel está sendo utilizado ou para moradia ou em caráter produtivo. Então, eu vou ter um benefício, tá? Uma proteção maior ao meu estado de posse, eu vou ter uma flexibilização, né, dos critérios e dos requisitos da usucapião mais extensa, a extraordinária, a partir do momento em que a minha finalidade de uso é por função social, moradia ou caráter produtivo. Então, a gente vai ter alguns benefícios e algumas flexibilizações em prol da aplicação da função social da posse. Tranquilinho por enquanto?